Olá, eu sou Roberto Cordovani e eu estou aqui com o apoio do Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura e Economia Criativa e PROAC para falar sobre um tema que eu levei anos para desenvolver, que é a produção entre Brasil e Europa. Para quem não me conhece, eu sou um ator e diretor e autor de teatro de São Paulo. Em 85 eu fui embora para a Europa a convite de um festival, na época eu fazia Marvel Intransitivo, para ir para Portugal e dali eu ganhei o festival, começamos a viajar por vários países da Europa e na sequência eu fiz um espetáculo sobre Greta Garbo, na verdade sobre ambiguidade sexual, ambiguidade nas pessoas, mas tendo como referência a atriz Greta Garbo. Com esse espetáculo foi um divisor de águas e eu acabei ganhando prêmios de melhor ator de Londres, de Madrid e Santiago de Compostela e também ganhamos como melhor espetáculo, na época chamado Olhares de Perfil, sobre o mito de Greta Garbo no Festival Internacional de Teatro de Edimburgo, na Escócia. Eu quero deixar claro também que eu sempre falei, aliás, a companhia a Arte Livre sempre se apresentou em português, mesmo eu tendo recebido todos esses prêmios em termos comerciais, né? Não eram só festivais, mas eu também fiz temporadas. Então, o meu propósito aqui é poder mostrar às pessoas que fazem teatro, um teatro de qualidade, um teatro preferentemente de repertório, né? E que fale sobre o indivíduo, o comportamento, porque são temas mais universais que na Europa, mesmo falando em português, a gente pode encarar. Então, a minha conversa com vocês é sobre esta produção que é possível entre Brasil e Europa. Eu quero falar de 4 países onde eu mais trabalhei, que foi Alemanha, Inglaterra, Portugal e Espanha. Então vamos começar com o que eu menos trabalhei até chegar aonde eu mais trabalhei. Na Alemanha, eu creio assim que o mais importante é que cada companhia de teatro interessada nisso que eu estou falando ou interessada em ir para a Europa, independente de eu estar falando ou não, deveria ter uma peça que no máximo tivesse 5 pessoas, somando também o técnico. Porque para os meios empresariais, digamos assim, a Europa, às vezes, ela é muito mais limitada que o próprio Brasil. Eu estive lá, eu moro lá desde 1985 e de lá para cá a Europa recuou muito. Ou seja, antes era mais fácil nós conseguirmos patrocínios, falávamos com empresas, íamos a restaurantes, mandávamos fotocópias, né, do nosso material para os hotéis e conseguimos muita coisa. Hoje, com toda essa diversidade, né, tecnológica, tudo é muito mais limitado, porque as pessoas recebem demandas muito maiores, ninguém responde, quando respondem já passaram de prazo, é muito complicado. Mas tem uma maneira de nós ultrapassarmos esta tecnologia para podermos realmente fazer um intercâmbio entre Brasil e Europa. Então, por exemplo, quando eu fui para a Alemanha, eu fui diretamente para Berlim. Em Berlim, eu consegui apoio do Ministério da Cultura, chegando, não falando o idioma, nem o alemão, nem o inglês. Cheguei falando o castelhano, porque eu já vinha da Espanha, de Portugal, enfim, de uma Europa mais latina, e fui ao Ministério da Cultura, apresentei minha proposta, porque lá eles têm vários departamentos, né? Claro que hoje podemos fazer isso via internet a princípio, mas na época eu já estava residindo na Europa, então para mim poder ir para a Alemanha era mais fácil, porque eu já estava em Berlim também,
fazendo o espetáculo da Greta Garbo. Então, muitas vezes nós fomos com a cara e a coragem, mas chegando nos locais, pelo menos 2 ou 3 semanas antes de começarmos temporadas e tal, nós fazíamos uma linha de frente, né? Falávamos com hotéis, falávamos com uma série de organismos, como eu já disse, e conseguimos quase toda a produção local. Mas a Alemanha foi o que me chamou a atenção. Primeiro porque eu senti um povo altamente generoso, altamente aberto. O povo alemão, eu estou falando de Berlim, e depois eu fiz também a mesma coisa em Hamburgo e consegui. Na época ainda não estava, né, a questão da Europa, não tinha ainda o euro, mas nós recebemos na época, sei lá, 20, 30, 40 mil marcos, que para nós era muito significativo. Então eu falo isso porque hoje em dia há departamentos para o teatro latino, o ibero-americano, para dança, para o teatro do negro, para o teatro LGBTQIA+, quer dizer, há uma série de infinidades, de possibilidades de vocês poderem atingir um público europeu estando em terra europeia. Há países que precisam de visto no sentido de trabalho, mas geralmente se vocês entram nessa possibilidade do Ministério da Cultura poder recebê-los ou poder se interessar pelo projeto, eles podem enviar também uma carta convite. E com essa carta convite, como nós recebemos várias, era o que nos mantinha, porque sempre, como na época eu ainda não era um cidadão europeu, hoje, devido a tantos anos, eu tenho cidadania e nacionalidade portuguesa e também espanhola, para mim é mais fácil. Mas na época nós tínhamos que respeitar os 3 meses que eram dados aos estrangeiros, né? Então, a Alemanha, até hoje, ela recebe propostas, ela tem pessoal qualificado e quantidade de pessoas que podem dar respostas quase que imediatas. Isso é muito importante para quem está começando a querer construir uma pré-agenda para poder levar o seu produto para a Europa. Agora, devo informar também que quanto mais o espetáculo for ou muito de vanguarda, no sentido que vocês estejam trabalhando em pesquisa de linguagem de teatro, né, de posta em cena, de montagem, isso também é visto com bons olhos, como a dança, teatro-dança também é muito importante para o germânico. Eu ficaria também atento aos espetáculos de cunho psicológico. O alemão, como o europeu, principalmente a Europa nórdica, ele é da palavra, mesmo sendo uma palavra no nosso idioma. Para mim, a minha pátria é a minha língua. E o meu maior prêmio não são os 14 prêmios internacionais que eu recebi ao longo de 35 anos na Europa, mas eu acho que quer dizer, o meu maior prêmio foi eu ter conseguido me expressar em português do Brasil. Em português do Brasil. Por exemplo, a África do Sul, que o idioma é muito parecido, eles preferem o português do Brasil do que o português de Portugal. Pela questão fonética, por não fechar tanto as sílabas, né? Então, voltando à Alemanha, eu acredito que é muito importante a questão de um idioma ser da pátria, ou seja, você brasileiro falar em português, eles gostam disso, como também o espetáculo ter um cunho psicológico ou autores mundialmente conhecidos. Posso dar uma dica também, que Mário de Andrade, Clarice Lispector, Oswald de Andrade, Guimarães Rosa, Machado de Assis,
acho que eu falei Clarice Lispector, são muito, muito bem-vindos. Jorge Amado. Então, são autores que abrem portas. Eu digo isso porque eu abri muitas portas fazendo Amar, verbo intransitivo do Mário de Andrade, porque muitas escolas estudam literatura brasileira, escolas alemãs. Eu estou falando de Stuttgart, eu estou falando de Hamburgo, eu estou falando de Berlim, estou falando de Munique, ou Kohl, ou Colônia. São cidades alemãs que têm literatura brasileira. Então isso já abre portas. Depois, o outro país no qual eu fiquei 1 ano e meio em cartaz, me apresentando em português, ganhei prêmios de melhor ator de Londres, como já expliquei, concorri com gente como John Malkovich, Jeremy Irons, e fomos os primeiros latinos a ganhar o Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia, que foi fundado em 1947 por Laurence Olivier e Vivien Leigh, que foi a Scarlett O'Hara de O Vento Levou, e Laurence Olivier, que foi seu marido e grande produtor, ator e diretor. Então, estou falando isso porque em Londres eu tive o apoio, muito apoio, do British Council, ou Conselho Britânico em Londres. Há departamento para tudo. Há departamento para todas as tendências teatrais. Nós estamos falando de teatro, eu poderia falar de audiovisual, eu poderia falar de literatura, mas eu quero direcionar o povo, né, as pessoas de São Paulo, ou onde essa aula puder, que é uma aula conferência, porque na verdade eu só estou dando os caminhos para vocês não tropeçarem. Façam tudo antes pela internet, aproveitando agora que nós temos esse meio. Entrem em contato com o Conselho Britânico, eles vão dar uma ficha, vocês vão inscrever o projeto. Eu acho que isso é o mais importante, é ter esta prévia, né? Vocês poderem se organizar e não se dar o passo maior que a perna, né? Eu acho que 4 pessoas é ideal, ou 5 como muito. Passando disso, para mim, já é superprodução, porque é muito mais difícil depois viabilizar as coisas. É muito mais difícil, às vezes, a questão de apoio logístico, ou de comida, ou almoço e janta no mesmo restaurante, ou hotel, né? Existem muitas pousadas e existem também a Câmara do Comércio, que todos devem procurar as câmaras do comércio do Brasil nesses países também. Eu tive muito apoio de algumas câmaras de comércio. Eu nunca tive apoio de embaixada. Para mim, isso é conto da carochinha, né? Embaixada do Brasil lá fora vai falar que está mal de dinheiro, seja qual for o governo, que foi cortado o café, que foi cortado fotocópia. Bom, é sempre assim. A gente ouve umas histórias que depois você vê que não é bem assim, porque vão determinados, às vezes, algumas exposições, né, ou alguns cantores, enfim, e aí a coisa muda de ótica. Mas, tratando-se de teatro, né, a gente sempre acaba ouvindo determinadas histórias, lamúrias, que por educação a gente minimamente fica assim com uma cara de, enfim, de público, mesmo que não está entendendo, às vezes, o espetáculo que está assistindo. Mas o Conselho Britânico e as câmaras do comércio, elas podem ter muita influência. O Conselho Britânico foi o que conseguiu teatro para mim, apresentar Olhares de Perfil, onde eu interpretava Greta Garbo, falando em português, e que nós fizemos 5 temporadas em Londres, porque terminava num teatro, passava para outro, mas ao todo foi quase um ano e mais meio ano que depois a gente ficou viajando, fomos para a Escócia, que o Conselho Britânico também conseguiu para nós o teatro e a inscrição para nós participarmos do Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia,
Eu estou falando isso do ano de 1989, quando ganhamos o prêmio, falando em português, sobre Greta Garbo. Enfim, no Festival Internacional de Edimburgo, na Escócia, concorremos na época com 956 companhias, o Ingmar Bergman, Franco Zeffirelli, Vanessa Redgrave, David Clarke, enfim, era uma gente da pesada e nós ganhamos fazendo um espetáculo falando em português com 3 cadeiras. Eu estou falando tudo isso porque não é impossível. A Europa não é privilégio de poucos, sabe? A Europa é uma questão de você dar cara. Porque eu acho assim, o mercado brasileiro é farto, é ótimo. Aqui, o Brasil é o país que a gente mais pode fazer temporadas. A gente pode ficar, sei lá, 1 ano em cartaz em São Paulo, como eu já fiquei 3 anos em cartaz em São Paulo, na época fazendo a Marvel em Transitivo, entre o Teatro São Pedro, na época, né, que não era esse São Pedro agora tão bem arrumado, reformado, depois de longa reforma, né, de mais de 10 anos, como nós dividíamos também com o Teatro FAAP. Mas a Europa te dá possibilidades de você poder fazer várias cidades. Às vezes eles chamam temporada 3 espetáculos, mas se você faz 3 espetáculos em vários locais, é rentável. E o euro, quer queira ou não, está valendo pelo menos 5 vezes mais que o nosso real. É possível, é por isso que eu quis falar sobre produção Brasil e Europa. E vocês assistindo essa aula, eu me coloco à disposição para depois, em off, poder responder a perguntas que, caso vocês queiram, ou se vocês quiserem, enfim, eu estou aqui também para assessorar, porque em meia hora de aula a gente não fala nada, fala 4 coisas para vocês verem que há possibilidades. Então, para quem quiser me escrever é Roberto Cordovani, tudo minúsculo, @hotmail.com. Cordovani, N-I no final, ok? Roberto Cordovani, @hotmail.com. Vocês podem me escrever, eu responderei. E vocês deixam um telefone, depois eu os adiciono e podemos conversar. Então, não esqueçam, Alemanha, Ministério da Cultura, Londres ou Inglaterra, o Conselho Britânico. E agora eu vou falar sobre o país que eu mais trabalhei e que tem uma semelhança idiomática muito forte com o brasileiro, que é a Galícia. A Galícia pertence à Espanha, mas é o noroeste da Espanha, que como Catalunha, que fala o catalão, como no País Vasco, que falam o euskera ou o outro idioma, esqueci o nome do idioma, mas é o euskera, do País Vasco e tal, a Galícia fala em galego. E o galego é muito próximo ao português no Brasil. É digamos, o idioma que é a mesma semântica, né? O português de Portugal, o português do Brasil e o galego. O nosso idioma origina-se do galego. Na Galícia, existe um instituto muito evidente, que trabalha muito em prol de fazer uma união entre os países de língua latina, né? E principalmente do Brasil, porque eles têm muita curiosidade para entender o que é o Brasil, porque o idioma galego é muito próximo ao português. Então ali, o primeiro passo seria vocês buscarem a AGADIC. Eu vou soletrar. A de abelha, G de gato, A de abelha, D de dado, I de igreja, C de casa. AGADIC, que é a sigla que significa Agência Galega das Indústrias Culturais. A sede dela está no governo galego, que está na cidade de Santiago de Compostela. Ali eles têm um edital todos os anos para a contratação de espetáculos que vêm de fora. Eles também têm para o audiovisual, mas
Meu assunto com vocês agora é falar sobre teatro e a possibilidade de vocês levarem o que nós temos de bom aqui no nosso país, que é o Brasil, para esses países também reconhecerem e consagrarem o trabalho de vocês e vocês recebendo em euro. Acho isso muito importante, que essas divisas e que esse mito seja destruído, porque a Europa depende muito da gente. A Europa tem muita necessidade desse intercâmbio cultural. Agora, aviso-vos, levar uma comédia é muito arriscado. A não ser que você só faça Portugal. Por quê? A questão idiomática influencia muito para uma comédia. E muitas vezes o que para nós é cômico, para o outro é indiferente. E vice-versa. Quantos filmes americanos que a gente já viu, que pelo menos na tradução eles contam lá qualquer coisa, todo mundo ri, a gente acha aquilo uma estupidez, não é? Então, a questão da comédia, ela é muito delicada em países como Inglaterra, Alemanha, né, ou mesmo a Espanha, porque o humor é diferente. O humor é muito diferente. Então, eu digo isso para um teatro mais o teatro de prosa, o teatro musical em termos, né? Se for música brasileira, porque lá eles conhecem, assim, Toquinho, Maria Creuza, João Gilberto, coisa que para muitos brasileiros não sabem nem que existe essa galera, né? Mas isso também é problema nosso cultural. Então, eu creio que é muito pertinente vocês buscarem a Galícia. A Galícia, embora esteja na jurisdição, no território espanhol, a Galícia é do galego. E eles lutam para essa independência. Existe ali a Rádio Televisão de Galícia, que foi criada no final dos anos 80 para fomentar o idioma galego, que é o que nos aproxima, né, do português do Brasil. E é por isso que tem tanto interesse. Então vocês, companhias de teatro, de dança, não deixem de entrar na internet e buscar AGADIC, que é a Agência Galega das Indústrias Culturais. Vocês podem escrever em português, porque eles entendem perfeitamente. Foneticamente, é quase igual. Ortograficamente, muita coisa muda, como o J no lugar de J é X, por exemplo, e no lugar de G, agência, vocês vão escrever agência com X, mas o resto normal, Galega das Indústrias Culturais. Vai entrar no site, vocês vão entender. Qualquer dúvida, por favor, me escrevam que eu estou à disposição de poder orientá-los além dessa classe, né, dessa troca de informações de 30 minutos. Repetindo, Roberto Cordovani, tudo junto, NI no final, @hotmail.com. A Galícia, ela é dividida em 7 capitais, que é Corunha, Santiago de Compostela, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Lugo e tem mais uma que eu não me recordo. Ali, tranquilamente, se vocês conseguirem a inscrição, vocês podem fazer pelo menos, às vezes, de 10 a 15 espetáculos. Muitas vezes vendidos a 3.000 euros cada um. Aí vocês multiplicam por 5, é uma grana considerável. E é um trabalho muito bem-vindo. Agora, é importante vocês nunca irem no verão. O verão lá é junho, julho, agosto, lá é verão. Setembro, não vão. Não vão porque o povo ali idolatra o sol, né? É porque ele aparece não tanto quanto desse lado do oceano, então o verão é muito castigado para quem quer fazer teatro trancado, né? Mesmo ali, quando a gente consegue fazer teatro, no verão, ele começa as sessões às 11 da noite. Então, o melhor mesmo para vocês sempre se programarem para poder fazer janeiro, fevereiro, março, abril, que é a temporada alta, digamos assim, de inverno, outono e inverno da Europa.
E o Brasil se faz pouco, porque sabe como é que é? Com o mito do carnaval, o Brasil só funciona depois do carnaval, aquele papo de sempre. Então, se vocês puderem criar uma ponte entre Brasil durante X meses e a Europa durante o inverno, vocês vão se dar bem. Ali pode-se alugar carro para uma companhia, às vezes de 4, 5 pessoas. É importante que todo mundo tenha um visto, né? Ou seria bom ter alguém que tivesse nacionalidade europeia, mas se não, tudo bem, porque eu estive na Europa sem ser nada no sentido assim, como brasileiro, e recebendo subvenção e não sendo estrangeiro, ou seja, sendo estrangeiro e não sendo europeu. Então, a Galícia, para mim, é a paragem mais certa que vocês podem apostar, saindo do Brasil, tá? Depois, se vocês quiserem se adentrar pela Espanha, mas aí tem a questão idiomática, porque de uma parte da Espanha, em geral, o povo só quer o castelhano. Então, não sei até que ponto vale a pena transcodificar ou traduzir um espetáculo. Eu jamais fiz um espetáculo em castelhano. Eu fiz em galego, depois eu aprendi galego, porque eu construí um teatro na Espanha, na Galícia, e para mim foi complicado não falar em galego, já que eu também estava ganhando subvenção para a divulgação do idioma galego. Então, não esqueçam, AGADIC, a Agência Galega das Indústrias Culturais. E por último, não menos importante, mas talvez um país bastante hermético, é Portugal. Portugal também vocês devem recorrer ao Ministério da Cultura e também à Câmara Comercial de Lisboa. Os teatros ali, o que acontecem, que já não acontece para o resto da Europa, mas em Portugal, e eu estou falando de Lisboa, que me perdoe o restante do país, a maioria dos teatros tem as suas companhias residentes, ou seja, é sempre o mesmo elenco, de vez em quando eles chamam um ou outro ator, mas dificilmente eles abrem para você de fora fazer uma temporada de repente de 2 meses. Isso jamais eu consegui fazer em Lisboa, por isso eu sempre viajo. Eu faço Galícia, que ali dá para fazer muitas apresentações e também dá para fazer algumas cidades portuguesas. Dá para fazer, mas tem que ter o apoio ou da Câmara Comercial, ou do Instituto de Cultura, ou, que é fundamental, o Instituto Camões. Há um Instituto Camões em cada cidade do Brasil. Entre em contato com o Instituto Camões, porque eles promovem o idioma, eles promovem essa questão da lusofonia, de poder achegar às nossas culturas. Então, resumindo, que o nosso tempo está esgotando, vocês podem fazer Londres, Alemanha, Portugal, Espanha, e eu estou à disposição para, logicamente, me aprofundar muito mais com cada um interessado e poder responder perguntas através de robertocordovani@hotmail.com. Essa aula ela tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e PROAC, o que me parece maravilhoso, para que a gente possa abrir novas fronteiras para nós, atores, atrizes, dançarinos, técnicos, dramaturgos brasileiros. Muito obrigado e aguardo então muitos contatos, muitos e-mails, porque o mais importante é quebrarmos o mito de que o outro é muito distante. Não, o outro não é muito distante. E quando a gente tem certeza do produto que temos na mão, tudo se torna muito melhor. Muito melhor. Então, pensem no tipo de teatro que vocês querem fazer. Não é nem o tipo de teatro, mas qual é o autor, qual é o enfoque, né? E a questão do humano. E a Europa está sedenta disso, do teatro da pausa, porque na Europa a gente fica muitas vezes em silêncio, e silêncio também é interpretação.
tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e estou à inteira disposição, não só de vocês, mas como também da secretaria, caso queiram alguma informação mais profunda. Muito obrigado.